podcast Pork e hoje nós temos aqui o Diego Scheller, da Scheller Agro. Diego, seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado. Então, primeiro de tudo, eu tô curiosa para saber como que você iniciou a atividade na suinocultura. Eu comecei no ano de 2000, né? Comecei na granja, a gente era uma produção independente, familiar, né? Uma granja de ciclo completo lá em Santa Catarina, na cidade de Itapiranga, né? Então comecei lá de 2000, quando eu tinha lá meus 16 anos, então eu comecei na granja lá como gerente de produção da granja, fazia a gestão interna de toda a parte operacional, né? De todos os índices zootécnicos, dos funcionários, enfim, comecei na granja, no dia a dia da granja mesmo. Legal. E então veio de tradição familiar, o seu pai também era suinocultor? Sim. É. A suinocultura começou na família desde o meu avô, na década de 70, né? Uma suinocultura de subsistência, né? Muito pequena. E aos poucos a gente foi crescendo, né? Dentro de uma propriedade pequena, no interior de Santa Catarina. E aí até que no ano de 2000 eu entrei na atividade, a gente começou lá com uma granja de 500 matrizes em 2000, foi uma granja nova na época, né? Multiplicadora de genética, então foi aí que a gente começou na suinocultura. E aí estamos até hoje, a nossa paixão aí junto com o nosso dia a dia aí para que a gente continue de longa data nessa atividade tão desafiadora, mas por outro lado tão gratificante, né? Como produtor independente, né? O que você diria? Como você se mantém ativa todos esses anos? Se a atividade já é desafiadora, independente, então muito mais, É o né? que dizem, né? A gente vê esse gráfico de produtores independentes, ele diminuindo gradativamente, né, e violentamente, então a gente tem um desafio muito grande. Vivemos em ciclo de commodity, né? O suíno é uma commodity, então no mercado independente a gente é impactado. A gente sempre vai na ponta da curva, tanto para cima como para baixo, então, né, os desafios são muito grandes. Mas a gente tem, ao longo do tempo, tentado fazer estratégias, né, internas de custo, de mercado, né, para que a gente consiga sobreviver nesse mercado, ganhar corpo nesse mercado, porque também é um mercado que dentro do setor ele vem se consolidando, né? Então você tem muitos produtores desaparecendo, mas a suinocultura vem crescendo, né? Então a gente vem sendo engolido aí pelos grandes, então justamente é desafiador se manter nesse mercado. Mas a estratégia que a gente tem usando é tentado crescer aos poucos, né? Na nossa velocidade, sendo eficiente, né? Tendo uma gestão de custo muito bem feita e muito apertada, né? E conseguindo estratégias na comercialização, em termos de localização. Começamos lá em Santa Catarina, mudamos para o Paraná, hoje a nossa estrutura fica toda no Paraná, um mercado que tem um pouquinho mais de competitividade, um mercado onde você tem uma relação de custo um pouco mais baixa, tem mais disponibilidade de grãos. São as armas que a gente usa aí para tentar ficar vivo nesse mercado. Isso. E hoje nós estávamos até falando um pouco de tecnologias, né? Você tem implementado na sua estrutura as tecnologias para suinocultura. Nós estamos nessa feira hoje, referência aí, né, da América Latina na suinocultura. O que você pensa disso? Você tem aplicado tecnologias lá na sua propriedade? Sim. A gente tem grandes desafios na suinocultura, né? Então, a parte de mão de obra é uma delas, né? E a gente tem tentado aplicar tecnologias, né? Eu acho que a tecnologia vem muito para melhorar essa disponibilidade de mão de obra, justamente para a gente conseguir otimizar essa base de mão de obra. E sim, a gente tem evoluído muito, né? Hoje a gente conta com granjas de produção de leitões próprias, com UPDs próprias, né? São 2 UPDs próprias que a gente tem hoje, com granjas já, todas elas, as 2 já com certificação de bem-estar, né? Então, não tem como você ir garantindo esses sistemas, garantindo um bem-estar, por exemplo, sem adoção de tecnologias de alimentação,
por exemplo, né, que é alguma coisa muito que vem contribuir muito para essa relação. Então a gente tem adotado bastante, né, investido muito, né, para que a gente consiga justamente estar com as granjas tecnificadas para conseguir seguir o caminho de boas produtividades a baixo custo, né? Certo, você citou aí mão de obra, então eu fiquei curiosa. Qual seria o maior desafio hoje na sua produção? Mão de obra, né? Mão de obra, acho que não é na minha produção, na Não, na sua, minha no também. setor, então mão de obra é um desafio gigante, né? Que a gente encontra em todos os setores e a gente tem que se reinventar, né? A todo dia, né? Tentando melhorar a qualidade, a nossa disponibilidade de mão de obra com ações para que a gente consiga ter uma mão de obra mais disponível, tentar fazer alguma coisa de diferente para justamente segurar quem está aí, né? Proporcionar o bem-estar deles para a gente captar também outra mão de obra e atrair no mercado tão competitivo, né? E relacionado ao evento, você considera, o que você acha interessante, importante de conectar suinocultores e empresas em eventos como esse? Ah, é muito bom, né? A gente encontra todas as pessoas do setor, né? É bom para a gente ver as novidades, a gente discutir assuntos que são da cadeia, né? Que são importantes do envolvimento da cadeia como um todo, né? E também levar lições e exemplos de novas tecnologias para dentro do nosso dia a dia, né? É isso aí. E para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse, às vezes, uma sentença, uma frase, para aquele suinocultor que está querendo iniciar na atividade, às vezes um independente, né? Qual que é aí a sua deixa? Iniciar na atividade não está fácil hoje, né? Então a gente é uma atividade que vem aumentando muito os custos de obras, né? De entradas, né? Então a gente tem hoje um desafio muito grande, está criando uma barreira de entrada, né? Então é um setor com uma commodity, tem ciclos de commodity, então a gente tem momentos como esse que são muito favoráveis, né? Seguidos de momentos com momentos muito desfavoráveis. Então, vou te falar que para entrar hoje, o que eu vou falar para alguém que vai entrar, né? É difícil, né? Ter coragem? Ter coragem, muita coragem, né? E do nosso lado que nós já estamos é ter muita persistência, né? Força. Persistência, fazer as coisas bem feitas, ter eficiência, né? Eficiência é a palavra, né? Eficiência, gestão de custos, né? Eu Exato. gosto muito dessa palavra, dessa frase de gestão de custos, né? A gente na suinocultura tem muito dado, né? A gente tem muito dado e tem muito índice zootécnico. Então a gente às vezes Tem que trabalhar isso, trabalha né? muito a eficiência zootécnica, mas esquece da eficiência em termos de custos, né? Então a gente trabalhar essa gestão de custos para que a gente consiga ser eficiente, fazer o dia a dia bem feito, fazer o feijãozinho com arroz, Isso. trazer tecnologia, mas que a gente não esqueça do básico, né? Fazer o básico bem feito, eu acho que é o que realmente faz toda a diferença para que a gente consiga ter no produto final um animal com alta qualidade e com baixo custo, entendeu? Esse é o caminho. Muito obrigada, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Que joia, obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Podcast Pork. Siga o nosso perfil e acompanhe todos os outros episódios.